Você deve estar se perguntando o porquê desse assunto hoje, e eu vou te responder com toda a clareza. Eu quero mostrar aqui neste vídeo que a questão do tempo é muito relevante quando o assunto é guerra, porque a palavra diz que guerras e rumores de guerra existiriam e aconteceriam. Jesus, antes de morrer e ressuscitar, no capítulo 24 de Mateus, ele relata vários fatores abstratos do que poderia acontecer. Jesus, como o profeta maior, como Deus, e ele é Deus, vindo na terra, ele promulgou aquilo que aconteceria no futuro próximo, que para nós é muito distante. Mas podemos perceber que o nosso Deus, ele sempre nos mostrou a característica de que o tempo não existe para ele. A palavra de Deus nos revela em dado momento que 1000 anos para Deus é como um dia para nós. Isso significa que o tempo não existe para Deus. A questão do tempo para nós, ela é fundamental, porque nós existimos através do tempo, ou seja, temos um tempo de vida sobre a face desse planeta. E é nesse ponto que eu quero me ater hoje. Eu quero que você preste atenção no que eu vou falar. Deus, ele não quer que você se importe com o tempo, no sentido de achar que pode controlá-lo. Você pode, no máximo, organizá-lo. Quando você percebe que não há chance de vencer o tempo que para você existe, você então começa a entender a magnitude do que é Deus. Esse ponto é um ponto muito bom de se entender na história em que vamos falar hoje. Voltando para o raciocínio, a questão dos homens que promulgaram ou foram incitadores das guerras. Desde o início, a palavra nos relata que o homem vem brigando por território, brigando por aquilo que traz para o seu povo algum tipo de vantagem, tanto material, física ou espiritual. Somos assim porque Deus permitiu que fôssemos assim. Hoje, se tratando da Segunda Guerra Mundial, quero falar de Hitler porque ele foi o principal, ou se não, posso dizer com toda clareza, que foi o único homem que causou toda a desgraça da Segunda Guerra Mundial. É claro que houveram outras pessoas que foram também responsáveis junto com ele. Mas a verdade é que este homem, Hitler, ele era um homem perseguidor daquilo que ele acreditava. O mal que estava dentro deste homem poderia sim trazer no futuro uma grande lição para nós que custaria aí a vida de milhões de pessoas. Mas vamos nos ater à questão do título. Onde estava Deus na Segunda Guerra Mundial? Eu quero primeiro lembrar aos irmãos que Deus, lá atrás, ele, pelas suas próprias mãos, matava dos céus as pessoas embaixo na terra. Olhando pelos olhos de nós humanos, podemos perceber que a nossa justiça foi muitas vezes vilipendiada pelo Criador. O Criador passou por cima daquilo que acreditamos, porque jamais hoje poderíamos entender como um Deus bondoso matou, mesmo que seja um povo que não era o dele, crianças, idosos, de tudo quanto é forma. A aniquilação daquilo que Deus fez não cabe a nós entender. Só cabe a nós entender uma coisa, e isso vai fazer toda a diferença, ou seja, é o ápice daquilo que se pode ou não entender como o que Deus quer que você faça. Por exemplo, se você é uma pessoa que acredita em Deus, sabe que Deus pode trazer de volta quem Ele quiser para esse plano de novo. Só que Ele não age assim por causa de seus planos. O plano de Deus não envolve o meu plano. O meu plano que tem que estar
colocado dentro daquilo que Deus planeja. Isso é evidente simplesmente pelo fato dele ser quem ele é. E o que te faz afastar de Deus é entender que você pode ter um mundo criado por sua mente e viver nesse mundo do seu bel prazer. E isso leva você a uma êxtase que te afasta do Criador como um todo. A história nos demonstra que no século passado, que é o século XX e o século XIX, nas vésperas do século XX, há rumores de guerra. Os homens de Deus, então, ouviam falar de guerras e rumores de guerra. Então chega a Primeira Guerra Mundial em 1909, se eu não me engano, 1914. E ela então dura aí quase 5 anos, igualmente a Segunda Guerra Mundial. Mas nós podemos perceber, não estou muito certo de datas aqui, não quero me ater a isso. Eu quero que você perceba que a mensagem que eu trago a você agora aqui é uma mensagem de intensa busca pela verdade em relação ao que Deus é. Deus na Segunda Guerra Mundial, ele assistiu sim tudo de camarote, e você tem que estar bem consciente disso. A nossa vida na Terra, por muitas vezes aqui neste mundo, antes de Jesus Cristo vir e morrer por nós, Deus, ele colocava diretamente as suas ações naquilo que ele desejava. Nós podemos perceber que o Evangelho, até Jesus vir, ele sofreu aí uns 400 anos de que a gente não encontra nada na palavra de Deus sobre o assunto. Mas nós percebemos que naquele momento Deus não queria que soubéssemos de nada. O homem já tinha tudo até aquele momento para entender que o Messias viria. Até hoje tem pessoas por aí que não acreditam nisso. Essa influência de não acreditar no que Deus sempre nos disse, nos leva a pensar: será que isso tem alguma coisa a ver com a Segunda Guerra Mundial ou tantas outras guerras? A verdade é que o evangelho propagador, aquele que vai até os seus ouvidos, e esse que está chegando agora até você, diz para você que Deus vai fazer o que ele quiser fazer, com a sua permissão ou não. E eu quero deixar bem claro com você o seguinte: todo mal que acontece tem que ter a permissão de Deus. Olha o que eu estou dizendo aqui. Você ainda não percebeu isso, mas Deus, ele permite todas as coisas. O que é bom para mim? Já parou para pensar o que é bom para você? Hoje eu sei que o bom para mim é entender que Deus é quem manda. E que se eu ficar por aí, por que Deus fez isso? Por que ele não estava lá na Segunda Guerra Mundial? Porque ele não quis estar lá. E na verdade, muitas pessoas que morreram ali, sem mesmo dar tempo de pedir alguma coisa a Deus, inocentes, jovens, crianças, do mesmo jeito Deus matou esse tipo de pessoas lá no Velho Testamento, quando você vê a guerra do povo de Deus contra aqueles homens. O próprio povo de Deus foi assassinado e aniquilado pelos povos que Deus liberou para dizer e para fazer aquilo que tinha que ser feito. A palavra de Deus em vários momentos nos mostra que Deus então ordenou a Nabucodonosor a ter vitória sobre o seu povo. É muito estranho para nós isso. Mas Deus, ele não quer que você entenda as coisas que ele faz pelo motivo errado da sua mente, porque o motivo errado é sempre o da sua mente. Porque se você acredita no Criador, não há o que falar nem o que fazer em relação a isso. Nós somos mínimos. E tenho mais: se você quiser viver desse jeito, Deus diz assim: eu estou aqui de braços abertos para te aceitar. Porque ele fala sobre aquele que aceita ou que rejeita o estrangeiro. Ou seja, Deus diz assim: todos agora, através do amor que foi revelado por Jesus Cristo, têm uma chance comigo. Ou melhor, vou dizer aqui uma coisa bem legal: olha, se você quiser ter, se você quiser aceitar que vai ser do jeito de Deus, você querendo ou não. O que vai ser do seu jeito? Aquilo que você fizer. Deus vai ser justo para poder dizer assim: olha, eu posso fazer o que eu quero, mas você não. Você apenas tem autoridade para fazer. Deus te deu autoridade para fazer o que você quer, mas você não pode fazer o que você quer.
Isso vai fazer a diferença em sua vida, como aconteceu na Segunda Guerra Mundial, quando aquelas pessoas estavam ali precisando entender que quem mandava era Deus. Pois eu digo para você, todos aqueles homens que quiseram e que assumiram o poder e que causaram tanta morte, foram homens que tiveram dentro de si a vontade de ser como Deus, de mandar como Deus, de mudar a tua mente, querendo que você faça aquilo que Ele pensa que é certo. Eu quero te dizer que isso não é possível ao homem que crê. Ao homem que crê, ele está submetido à vontade de Deus automaticamente. O Espírito de Deus então o incomoda. O mal que está dentro dele até sai para fora, mas ele não consegue continuar fazendo mal, porque o Espírito de Deus entristece ele. E ele, do mesmo modo, entristece o Espírito de Deus. Davi diz ao Senhor: não afaste de mim o teu Espírito. Não tire de mim a alegria da tua salvação. Torne a dar-me. Porque o Senhor Deus, Ele é único. E sendo o único Deus, Ele é quem manda em nossas vidas. A Segunda Guerra Mundial, então, chega para nós, nos mostrando que Deus poderia ter acabado com tudo ali. Mas não, a história continuou, tanto que estamos aqui hoje comentando sobre isso. E onde estava Deus na Segunda Guerra Mundial? Deus estava dentro do coração, habitado pelo Espírito Santo. E é ali que ele tem que permanecer. Independente de quem era e quem passou pelo que passou, do sofrimento que passou, essa foi a questão e é a questão que trato aqui neste momento. Deus, ele vai habitar no coração que o deseja, que busca fazer o que ele quer, independente do que Deus faz. Deus, ele é bom. O que não é bom é você tentar entender a bondade de Deus. A bondade de Deus não tem os parâmetros da bondade humana. O homem, ele não mede a bondade por aquilo que é de verdade, e sim por aquilo que ele pensa ser. Isso traz a ele uma instabilidade. O que é bom para o homem? O bom para o homem é estar na presença de Deus, de acordo com aquilo que Deus quer que ele faça. Isso é bom para o homem. E você aí? O que achou de tudo isso? Você pensa assim também? Você crê em Deus dessa forma? O que você crê? O que você acha? O que você pensa? Não deixe de comentar. Diga aqui embaixo para mim, fale aí qualquer coisa, que eu tenho certeza que eu vou te responder. Porque eu estou aqui para aprender também. E eu preciso que você diga alguma coisa. Bom, não deixe de curtir o vídeo se você gostou, não deixe de se inscrever no canal. Muito obrigado pela tua presença e que Deus assim nos abençoe, e que esse tom hoje meio amedrontado da música que eu levei junto com o vídeo seja para que nós possamos pensar também em momentos ruins que Deus está conosco, porque Ele nunca vai deixar de estar conosco. Que Deus nos abençoe, que Deus nos traga aqui de novo, e até um próximo conteúdo, se Deus assim nos permitir.